Deus seja louvado. Querida Irmandade, inscrito no canal geral do Carolino CCB e os testemunhados também. Espero que esteja tudo bem, que esteja gozando de plena paz do Senhor nosso Deus. Em continuação aos vídeos, quanto aos meus testemunhos que os irmãos pediram, se Deus dar graça, eu vou contar dois testemunhos também no princípio da minha carreira cristã, e também quero deixar aqui um alerta para a nossa Irmandade, para os seguidores do canal geral do Carolino CCB. Porventura, você não é inscrito no meu canal, de se sentir e passar também para outras pessoas, se inscreva no canal geral do Carolino CCB e faça o seu comentário, deixe o seu like e também aperta o sininho para quando ver outro vídeo novo que eu estou praticamente um dia assim, eu vou estar gravando um testemunho que pediram, testemunho da minha vida, e assim você acompanha. Sem a paz de Deus. Então vamos lá. O testemunho que eu quero falar hoje é da minha filha Noemi. Irmão, esse testemunho que aconteceu comigo, e deve ter acontecido mais ou menos no ano mais ou menos de 78, 79 mais ou menos. Minha filha Noemi tinha mais ou menos uns 5 anos. E eu trabalhava à noite. E a minha esposa naquele tempo não trabalhava para fora. Mas aquele dia ela precisava de sair. E eu trabalhava à noite e ela deixou a Noemi comigo. Aí eu pedi uma irmã que morava no quintal da minha sogra, que nessa época eu ainda morava no quintal da minha sogra, e pedi para essa irmã olhar a Noemi e eu fui dormir. Quando eu estava dormindo, irmão, bem dormindo, eu ouvi uma voz que falou comigo assim: vai buscar a tua filha que está lá no asfalto lá embaixo. E eu morava na rua Luiz Camaroto, e entrava na rua da Congregação logo na esquina, e tinha um ponto de ônibus lá embaixo, perto do depósito de material de construção Brajapã. E a minha esposa pegava ônibus lá. Mas aí eu acordei, né? Olhei para o lado, não vi ninguém, falei, isso é sonho, acho que estava sonhando. Peguei e voltei a dormir de novo. Quando eu já ia dormir de novo, que eu estava cochilando, a voz tornou a soar de novo. Vai buscar sua menina que está lá embaixo no asfalto, no ponto do ônibus. Aí eu morava nos fundos do quintal da minha sogra. Aí eu levantei. Quando eu saí na rua para ir buscar minha filha, tinha um padeiro que passava lá e todo dia minha esposa pegava pão com ele, então já conhecia nós. Ele vinha trazendo a minha menina segurada pela mão e falou: ó, a sua menina estava lá, chegando no ponto do ônibus, lá embaixo na avenida. Mas eu conheci ela, toda vez que a sua esposa ia comprar pão para mim, que ela veio junto, e eu trouxe ela, cuidado, que ela estava indo lá para o ponto do ônibus. E o que aconteceu? A irmã descuidou da minha filha Noemi, e ela viu que a minha esposa saiu, e ela
deu um jeito, daí saiu também, foi atrás da minha esposa. A minha esposa já estava longe, na hora que ela foi lá procurar ela. Então, irmão, isso foi a primeira obra bonita que Deus fez assim. Todas as obras de Deus são maravilhosas, lindas, mas eu achei muito bom. E gostei muito e agradeci a Deus, continuo agradecendo, porque poderia, né, ele querer atravessar aquela hora da manhã, ser atropelado, porque é uma avenida lá que passa muitos ônibus, passa muito carro de manhã, e ela podia ter sido atropelado, podia ter acontecido uma tragédia. Mas, mais uma vez, o Senhor me guardou. E também eu quero contar um testemunho que aconteceu também. Eu ainda não era selado com a promessa do Espírito Santo. E eu trabalhava nessa empresa Transdroga. E aquele dia eu passei um dia muito atribulado. E nós tínhamos congregado na segunda-feira, na congregação do quilômetro 18 em Osasco, que é uma congregação grande, cabe de mais de 1.300 pessoas sentadas, tem galeria e tudo. E na segunda-feira, o irmão que atendeu o culto tinha falado que na quarta-feira ia ter ensaio musical na congregação do 18. Convidou a Irmandade e convocou os músicos para ter um ensaio. Aí tudo bem. Aí nós viemos para casa e aí passou terça. Quarta-feira eu passei um dia muito atribulado, o adversário usando as pessoas do meu serviço, e eu mesmo estava meio fraco espiritual. E quando eu cheguei na minha casa, nesse tempo eu estava trabalhando de dia, né? Aquela semana eu estava trabalhando de dia. Eu cheguei em casa, minha esposa estava prontinha para ir para a igreja. E aquele dia não tinha culto por ali, nem no Jardim Santo Antônio, nem no Padroeira, nem no Cirino. E eu pensei, mas onde que a minha esposa está arrumando para ir congregar? Ela falou, nós não vamos na busca de dons no 18? Falei, mas hoje não é no dia de busca de dons no 18. Hoje o irmão anunciou que hoje vai ser ensaio. Falou, não, vai ser busca de dons. E eu tinha certeza, irmão, que não era busca de dons. Mas para não contrariar a minha esposa, falei, eu vou chegar lá, se for ensaio, já disse o ensaio que é até bom. Né? Eu nunca tinha ido no ensaio, na congregação. Aí eu arrumei e nós fomos. Aí quando chegamos na congregação do 18, tinha um irmão que eu não sei se... Eu acho que ele é vivo ainda. Um dos anciãos na época. Na época em Osasco tinha 3 anciãos dos mais antigos. Tinha o irmão Sebastião Antonini, que era o principal ancião. Tinha o irmão Nilton Cardoso, que é o ancião que me batizou, que era o ancião do Jardim Roberto. E tinha o irmão Floresmel, que, salvo engano, ele era ancião da Zona Norte de Osasco. E quando nós chegamos lá, tinha bastante gente já na congregação. E estavam chegando os músicos, estavam chegando a Irmandade também. Aí esse irmão Floresmel subiu lá na tribuna e falou assim, ó Irmandade, hoje nós ia ter ensaio nessa congregação. Mas como Deus preparou um bom número de Irmandade, nós vamos esperar nos dons de Deus. E aí, irmão, foi aquele curso especial de busca de dons. Mas aquele dia eu estava bastante aflito espiritualmente falando. E começou a busca de dons. Cantamos os hinos apropriados. Quando chegou na hora da primeira oração, que é a oração de busca de dons mesmo, o Senhor não me selou com o dom de novas línguas. Porque os irmãos sabem, o dom de novas línguas é uma coisa, né?
O dom da promessa, porém, todo mundo que é obedecido a Deus nas águas do santo batismo, ele já é selado com o dom da promessa, porque diz ali em 2 de Atos dos Apóstolos, diz ali, essa promessa diz respeito a vós pai, vós filho, aqueles que estão longe, que estão perto, e todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Em outra parte está escrito assim, que todos que fossem batizados em Cristo também já foi selado com a promessa para o dia da redenção, né? E depois tem uma parte que diz assim, que todos vós sereis batizados com água e com fogo do Espírito Santo. Isso o próprio Senhor Jesus falou, né? Que falou com Nicodemos, né? E tem outras partes escritas também que cita. E como 12 de 1 Coríntios, fala da diversidade de dons. Então o dom de língua é evidência, é aquilo que você vê. E tem muitos dons que a Irmandade tem que não dá para você ver e nem para ouvir. Você percebe quando Deus usa da pessoa para exercer aquele dom. Mas o dom de novas línguas não. Todo mundo que é selado com o dom de novas línguas, numa oração, numa visita, vem Deus toma ele e começa a falar em língua, em linguagem dos anjos. Então todo mundo fica sabendo. Então por isso que fala evidências de nova língua. Mas aí, irmão, voltando lá no meu testemunho, eu não recebi o dom de falar novas línguas, né? Aí, levantemos da oração, e o servo de Deus, o irmão Floresmel, ele anunciou, irmãos, dessa vez agora, teve muita alma que não foi selada, porque você está numa guerra muito grande. Tem um irmão aqui dentro e naquela noite, irmãos, Deus tinha mandado na palavra aquela parte que Noé solta a pombinha, a pombinha sai da arca e volta com um galho, parece que de oliveira, no bico, porque não achou lugar para posar. E Noé pôs recolher para dentro. E Deus deu essa exortação na boca do irmão, na hora de nós, na segunda oração, dizendo assim, irmão, tem irmãos aqui que a pombinha do Espírito Santo saiu, mas não achou lugar. Que você estava atribulado, não estava em comunhão direito, mas agora nessa segunda oração que nós vamos orar, você começa a dar glória a Deus. E vai dando glória a Deus, e se o adversário vier falar no teu ouvido de novo, você clama, Senhor Jesus, me encobre com teu sangue. Aí, mandado, nós vamos orar de novo. E aí eu fiquei dando glória a Deus, e o adversário veio falar no meu ouvido assim, mas você acha que o Senhor vai te selar você com a promessa? Não vai, porque você chegou em casa correndo, você só tomou um banho mal, você nem tomou um banho caprichado direito, e agora você ainda quer que o Senhor te sele com a promessa ainda? Aí eu compreendi que era a voz do adversário que veio fazer guerra de novo, eu clamei pelo sangue do Senhor. Aí, mandado, eu só sei que o Senhor me rebatou, e eu senti como se tivesse toda a Irmandade subindo para o céu, e o céu vinha descendo em direção a nós. E nós ia subindo. Todo mundo cantando um hino em direção ao céu. E quando aconteceu que encontrou os céus e a terra, nós entramos no meio da nuvem. E quando nós estávamos no meio da nuvem, o Senhor me deu o dom de novas línguas. E quando os irmãos começaram a ouvir, porque eu não parava de falar em língua, os irmãos veio e mandavam dar glória a Deus. Irmão, dá glória a Deus, fala Deus seja louvado. Mas, irmão, aí que eu falava mais em língua ainda. Então eu fiquei mais ou menos, depois que o Senhor me selou, eu fiquei ainda uma meia hora falando em língua. E eu rendo graças a Deus, irmão, que o Senhor cumpriu os desejos do meu coração. E essa joia, não por merecimento, mas por graça e misericórdia de Deus, eu ainda conservo ela no meu coração. Irmãos, há tantas obras que o Senhor fez na minha vida nesse período de 40 e poucos anos que o Senhor me chamou,
Porque, como eu contei no testemunho anterior, quando eu batizei na congregação, eu já tinha sido, pelo menos o Senhor falou na palavra, que eu era dirigente evangélico e era considerado como pastor evangélico. Porque os irmãos sabem que pastor é só Jesus Cristo. E o próprio Senhor falou comigo na palavra no chamar Nasal. Se você quiser entrar no céu, volta lá e vem como ovelha, que a vaga de pastor já foi preenchida. Eu rendo graças a Deus, mas que apesar de tudo, todas as provas, todas as aflições, tribulação, muitas guerras, também muitas, maior tem sido as vitórias, e Deus me tem ajudado. Assim, irmãos, aproveitando, eu quero aproveitar para estender uma recomendação para a Irmandade, para o testemunhado e todos quanto estiver ligado no canal. O governo federal, o ministro da Saúde ia fazer um pronunciamento recomendando todo mundo a vacinar contra a paralisia infantil. Se a Irmandade tivesse a experiência que eu tive com paralisia infantil, a vacinava sim. Porque quando eu era criança, nos anos 50, ainda não tinha essa paralisia infantil nos postos de saúde. Mesmo que tivesse, eu fui criado num bairro rural, lá não tinha. Mas no caso, se tivesse, meu pai podia ter levado eu sido vacinado na cidade. Quando eu tinha entre 6 e 7 anos, eu fui cometido, irmão, da paralisia infantil. E eu recuperei bem todo o corpo, mas as pernas eu não recuperei. E eu sofri muito, irmão, porque minhas pernas eram meia bamba, e tinha tempo que, mesmo não prejudicando em outra parte, eu não consegui fazer muitas coisas que muitas pessoas da mesma idade minha faziam. Por exemplo, quando eu era jovem, eu aguentava muito bem pegar um saco de 50 quilos de cimento, de qualquer mercadoria e pôr nas costas. Só que na hora de andar com ele, as minhas pernas ficavam bambeando e tremendo e eu não aguentava. Isso me prejudicou muito agora, mas depois dos 60 anos, tem me prejudicado bastante. Tem dia que as minhas pernas estão bamba. Eu vou nas visitas pela graça de Deus. Todo dia que eu não estou fazendo visita, eu estou congregando. Participando de oração, de visita, eu gosto muito de fazer visita e tudo, mas é uma coisa que, por prevenção, eu aconselho a Irmandade. Está aqui o meu conselho, que só eu sei que eu já sofri com problema de paralisia, que deixa sequelas. Muitos ficam na cadeira de roda, outros, irmãos, recuperam parte do corpo, outros têm atrofias. Eu não tive nada disso, mas só que as minhas pernas nunca firmou 100%. Então eu aconselho a os que estão ouvindo esse testemunho também, peguei esse conselho e prevenir as crianças, porque coisa triste irmão, se for permissão de Deus, tudo bem, que eu, no meu caso, foi Deus que não deixou me prejudicar demais mesmo, porque Deus tinha um plano na minha vida. O Senhor já falou comigo na palavra várias vezes que o Senhor não permitiu que a paralisia me deixasse deficiente físico, porque Deus tinha um plano. E quantas vezes eu viajei horas para anunciar o evangelho de pé, subindo serra, e se eu tivesse paralisia, como é que eu ia subir? Mesmo hoje, irmãos, né? Ou mesmo hoje em dia, quando eu tive essa missão que futuramente quero contar para a Irmandade, na cidade de Sabará, nós tínhamos que subir um morro muito grande para a congregação, né? Mas eu rendo graças a Deus que o Senhor tem me ajudado, abençoado, né? E eu quero contar uma obra também bem recente que Deus fez com a minha esposa, agora 2013, a minha esposa foi cometida do câncer na garganta e cresceu um tumor na garganta da minha esposa,
que dava ele ficou assim, tipo um pãozinho, e deformou o pescoço dela. E nós sofremos muito na época, eu chorei muito, irmã, eu orei muito também, pedi oração. Nessa época, irmão, que nós já morávamos aqui em Santa Rita, eu não chorava perto da minha esposa para não constranger ela. Mas quando ela saía de casa, que eu ficava em casa sozinho. Mas chegou um tempo, quando o pessoal começou a falar, telefonava para mim, essas pessoas que gostam de ver a ruína da pessoa, telefonava para mim e falava: irmão, pessoa que é cometido de câncer, até câncer de pele, mata. Então, irmão, pode ir preparando para você ficar viúvo. Irmão, eu sofri muito. E quando nós veio para Santa Rita, irmão, eu morava em São Paulo, em Osasco, e o senhor chegou a falar na palavra, quero me vir aqui, falou até o nome da cidade. Então eu tinha certeza, como tenho certeza, que foi Deus que enviou para nós aqui. Então eu comecei a orar muito a Deus, irmão, de tal maneira, não estou contando isso aqui para a glória minha, não. Deus sabe o que eu estou falando. Que eu cheguei, os joelhos meus chegou a ficar esfolado, sem pele no joelho, de tanto orar. E teve uma pessoa uma vez que até me criticou, viu o meu joelho daquele jeito até, né, sem pele, e chegou a me criticar, porque Deus não cria sacrifício. Uma coisa eu digo para a Irmandade: o sapo ele não pula para fazer ginástica, ele pula por necessidade. Eu orava bastante, buscava bastante a Deus, porque eu tinha necessidade do Senhor aparecer na nossa vida. Que pela medicina não tinha muita esperança. Mas uma vez nós fomos buscar a palavra, o Senhor falou: nem que seja o câncer, hoje eu estou libertando. E o Senhor libertou a minha esposa, hoje já está aqui plena em saúde, já passou o período crítico que eles falou que tinha que fazer acompanhamento por 5 anos, já passou 5 anos, louvado seja Deus, e ela está servindo a Deus comigo aqui, e eu estou louvando a Deus. Nós sofremos bastante, irmã. Foi uma prova dura e uma prova difícil. E só quem está com a pessoa enfermo dentro de casa, e a gente é unido em Cristo e também no amor, né? A gente sabe quanto que às vezes a pessoa que está enferma não sofre tanto igual aquele que está cuidando do outro. Mas eu rendo graças a Deus. Deus teve misericórdia da serva de Deus. A minha esposa chama Piedade. E realmente, irmão, ela não que ela é da obra da piedade, mas a gente vê que ela tem o dom da piedade. Ela já cuidou de várias pessoas enfermas, né, e tudo. Às vezes já teve pessoa que precisou de a gente cuidar de pessoa enferma na nossa casa, né? Inclusive uma irmã minha mais velha, que já dorme no Senhor, ela cuidava dela mais do que como se fosse mãe dela, né? Outras pessoas também, tinha uma outra moça na Coab também, que ela cuidava dela, nós ia lá cuidar, e Deus deu esse dom de nós, irmão. Tanto ela cuidava da parte das irmãs, e eu cuidava da parte dos irmãos. Mas Deus, irmão, nós cuidamos do servo e da serva de Deus, depois que nós precisamos, Deus cuidou e está cuidando de nós. E assim eu dou graças a Deus, irmão, que o Senhor tem nos ajudado nas missões, né? O Senhor tem preparado de nós evangelizar 5 cidades onde não tinha obra de Deus, e lá Deus levantou sua obra. Então é motivo de nós agradecer a Deus, irmão. Os trabalhos têm sido bastante, mas nós temos visto Deus também operar na nossa vida. Nós somos, como diz Davi: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E o Senhor tem cuidado de mim, dos meus filhos. Hoje os meus filhos só tem um filho solteiro, que é esse que toca violino, mas tem um outro filho que toca bombardino, outro que toca bombardão, e a Noemi que toca órgão. Então, irmão, louvado seja Deus, eu tenho uma família maravilhosa que Deus preparou para mim. Graças a Deus, tem bastante filho no Evangelho. Irmão, se eu fosse aqui contar as obras que Deus fez na minha vida, outro dia eu fui contar assim mentalmente, já passou de mais de 150 obras. Só que eu sei que muitas vezes que Deus opera na nossa vida e nós nem percebemos. Mas é tanta obra que Deus já fez, irmão, que eu dou graças a Deus por essa obra que Deus já fez na minha vida.
Mas eu quero aqui deixar uma obra também maravilhosa que Deus fez. Teve uma época que nós viajava para o Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, e nós estávamos construindo uma congregação lá no API do Ribeiro. E essa congregação, irmãos, Deus revelou para nós fazer essa congregação, e nós nem conhecia lá. E nós conhecemos, irmão, fizemos essa congregação no meio de um pasto. No meio de um pasto, num bairro rural, no bairro do Butiá. Lá tem essa congregação lá até hoje. Os irmãos podem procurar no relatório que vai encontrar. Estado de São Paulo, bairro do Butiá, né? E na região de Apiaí do Ribeiro. Irmãos, nós estávamos construindo essa congregação e um fim de semana assim, outro não, nós ia para lá. Como lá, irmãos, a congregação está muito velha e não tinha condição mais de ter culto, então Deus preparou que nós ia lá trabalhar e para não ficar sem congregar no fim de semana, o irmão ancião da região determinou que cada fim de semana um de nós atendia o culto. E aquele fim de semana coube para mim atender o culto. E eu aquele dia também eu estava na porta. Então eu fiquei na porta na sexta-feira, no culto da Coab, na sexta-feira à noite. E teve algum problema lá, irmão, que eu nem pude ir em casa. E do jeito que eu estava, eu viajei de terno, né, de paletó, terno e gravata, com o sapato, que lá onde nós íamos trabalhar já tinha roupa de trabalho lá. Acontece, irmão, quando nós chegamos na região nós pegávamos uma estrada de terra, 70 quilômetros de estrada de terra. E quando nós chegamos lá, estava chovendo. E o que acontecia? Como os irmãos sabem, em estrada de terra, tem um tempo que eles passam patrola para arrumar a estrada de terra, que se chama estrada vacinal. Aí, tinha passado a patrola, irmão, e o carro, nós estávamos indo na Opala do saudoso irmão Ailton. E quando chegamos lá, irmão, esse Opala ficou agarrado no barro e não ia nem para frente nem para trás. E todos os irmãos desceram para empurrar. E eu também desci. Só que eu esqueci, irmãos, que eu não tinha levado outra roupa e outro dia era dia de eu atender o culto. Eu não tinha levado a roupa para atender o culto. Do jeito que eu estava na porta, eu viajei. E quando eu fui atrás para ajudar a empurrar aquele carro, irmão, o pneu começou a rodar e voou o barro em todo mundo. Todo mundo saiu cheio de barro. Mas aí, irmãos, eu falei, Senhor, e agora como que eu vou? E era noite, irmão, estava escuro igual um breu. Como que eu vou atender o culto amanhã com paletó e com a roupa tudo cheio de barro? E era terra, ali era terra vermelha. Irmão, e agora, como que você vai atender o culto com a roupa tudo cheia de barro amanhã? Irmão, eu tenho testemunho, tem o irmão Antônio da Coab 1, que hoje em dia é porteiro lá na Coab 1. Tem o irmão Pedroso que mora em Sorocaba e que estava com nós naquele dia. E eles é testemunha. Irmãos, acredita que todo mundo surgiu de barro. Mas como eu precisava da roupa para mim atender o culto no outro dia, não acredita que embora eu entrei no meio do barro igual todo mundo entrou, todo mundo sujou o sapato e a roupa toda respingada de barro. Mas por misericórdia de Deus em mim, não pingou nem uma gota d'água, nem de barro, nem sujou. Embora eu entrei dentro do barro, irmãos, e não sujou nem o meu sapato, nem sujou minha roupa de barro. Essa é uma obra que Deus fez, uma obra maravilhosa, irmão, que Deus fez. E ainda, irmãos, quando nós andemos um pouco, que nós tiramos o carro do barro, que nós andemos um pouco, passou em cima de uma pedra cristal grande, e ela abriu o tanque do carro e vazou toda a gasolina. Nós andamos mais de 50 quilômetros na estrada de terra, sem ter uma gota de gasolina no tanque do carro, e Deus levou nós até lá. Assim eu rendo graças a Deus, todos esses testemunhos, irmãos, que eu estou contando para os irmãos aqui,
É testemunho veraz, é meu mesmo que aconteceu comigo. E eu tenho ainda 2 daqueles irmãos que estavam com nós, que estão vivos. Eu posso passar o telefone deles, posso, primeiro do irmão Antônio, os irmãos podem ligar para ele, podem consultar. Assim eu quero render graças a Deus por tudo, por essa força. O nome de Deus, nosso eterno Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, já sempre louvado. Os irmãos dão um like, aperta o sininho, que amanhã, se Deus permitir preparar, eu quero, na sequência desse mês de outubro que eu estou, cada dia eu quero deixar um vídeo gravado do meu testemunho que Deus já fez na minha vida. A paz de Deus com todos, Deus seja louvado.